Olá, boa tarde. Começando mais 15 minutos de live aqui hoje para vocês. Hoje é o dia de comentar sobre algum assunto que vocês me enviaram pelo WhatsApp, ou me pediram, ou me enviaram aqui pelo Instagram. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre o ego. Então vou aguardar vocês entrarem aqui para nós começarmos o nosso bate-papo. Lembrando que todos os dias, 12h07, são 15 minutos de live para você. E foi sessão das quintas-feiras, que é 1 hora de bate-papo que a gente oferece aqui para que a gente possa trocar, aprender sobre algo mais e ficarmos um pouquinho mais de tempo juntos. Muito bem, então aguardando vocês entrarem, lembrando que todos os dias, 12h07, 15 minutos de live para você, ok? Lembre de compartilhar aqui essa live para os seus amigos ou curtir aqui no coraçãozinho. E também vocês podem comentar lá depois que a gente publica no IGTV, você pode comentar as lives, os assuntos, sugerir outros temas e por aí vai, tá bom? Amiga linda, que saudades de você! Hoje nós vamos falar sobre o ego, que eu sei que é um assunto que você ama. Que coisa boa você aqui. Saudades imensas, cara. Vamos ver se a gente combina de fazer alguma coisa, se ver, né? Pra matar um pouquinho as saudades. Muito bem, então enquanto vocês vão entrando por aí, vamos começar o nosso bate-papo de hoje, que foi um pedido da nossa querida Shirley. Pois é. Olha a Shirley entrando aqui. Acabei de falar de você, que me pediu para falar aqui hoje sobre o ego. Que bom, amiga. Vamos falar mais. Muito bem, então vamos lá começar o nosso bate-papo de hoje. São só 15 minutinhos e vamos trazer esse assunto que a Shirley pediu, que é falar um pouco mais sobre o ego, mas também do posicionamento. Quando a gente... Shirley, se quiser complementar aí, fica à vontade, tá? Então, como é que é a questão do ego no momento do posicionamento, como é que você entende uma coisa e outra, e até onde que é ok, até onde que não é ok. Deixa eu só botar uma pessoinha, já ficou quietinha aqui, tá chorando, porque o Edu deixou ela do lado de fora do quarto. Mas vamos lá. Muito bem, então, primeiro é importante nós entendermos o que é o ego, né? Então, o ego... Oi, amor. A Gaia tá aqui chorando porque você deixou ela do lado de fora do quarto. Mas também deixa assim, porque se você abrir a porta, ela vai chorar porque vai querer sair para ficar aqui comigo. Então, é importante nós entendermos o que é o ego. O ego é algo que nós ganhamos quando nós conquistamos o nosso patamar de animal racional. Então, estamos falando aqui do ego para quem está entrando agora. Então, quando nós entramos no patamar de animal racional, nós ganhamos uma individualidade, nós começamos, lembra daquela famosa frase, penso, logo existo? Então, no momento em que o ser humano começou a compreender o mundo de uma outra forma, ó, Thomas King, e a perceber melhor a forma de atuação nesse mundo, né? A interação dele com esse mundo, a capacidade de criar coisas, de fazer coisas, de ter ideias, de sonhar, ele foi desenvolvendo essa consciência de individualidade. Até que ponto que isso é bom, até que ponto isso é ruim, né? Na verdade, isso é positivo, porque no momento em que eu sei que eu sou uma pessoa e você é outra, né, que não somos um bando, né, porque o animal, ele não tem consciência de individualidade. É diferente a possessividade, a questão territorial do animal, porque tudo aquilo é instinto, mas ele não tem consciência assim, eu sou um ser independente dos demais. O animal não tem isso, né? Você vai ver que determinados animais vivem sozinhos e alguns vão viver mais em bandos, mas isso tudo é comandado por instinto, não há um ego ali em jogo. Há uma preservação, um instinto de preservação da espécie e de acordo com um padrão de comportamento, sim, de determinados animais, de determinadas espécies, tá? Mas o que move ali é a preservação da espécie, não é tanto a preservação do espécimen, que é diferente da preservação da espécie.
E se você for prestar atenção nisso, a natureza, ela não está nem aí para o espécimen. Ela está aí para a espécie. Porque você percebe que, por exemplo, formigueiros, né? Grandes formigueiros, quando são atacados, tem um tipo de formiga que ela, quando ela está se sentindo ameaçada, né? Ela solta uma gosma ao redor dela, ela morre, né? Quando eles vão tem essa ameaça no formigueiro. Muitas formigas, elas dessa determinada espécie, ela morre, quando ela morre, ela solta uma gosma que cola nas outras formigas. E, por exemplo, se tiver que atravessar um riacho, né? Um córrego, alguma coisa, elas se jogam ali mortas, formando essa ponte de formigas para formigueiro inteiro passar. Então, percebe que, claro que dependendo da evolução dos animais, né? Quanto mais, os mamíferos são mais evoluídos do que os insetos, obviamente. Então, quanto mais evoluído, mais uma consciência de grupo, de preservação no sentido assim mais afetivo, né? E quanto menos evoluído nesse sentido, não tem tanto afeto, tanto sentimento, tem mais aquele instinto de preservação da espécie, como eu falei no caso das formigas. Então, mas mesmo assim, nesses animais que são mais evoluídos, né, dentro desse grupo, digamos assim, você percebe, eu adoro assistir o Animal Planet, National Geographic, essas coisas. Então você percebe, por exemplo, que outro dia eu estava assistindo uma mãe que teve um filhote, era uma búfala, alguma coisa assim, e aí tinha um leão em espreita. E ela sabia que se ela ficasse ali com o filhote recém-nascido, os dois estariam vulneráveis, porque ela não ia ter como se defender e defender o filhote do leão. Então, ou ela atraía o bando para que o bando viesse protegê-la junto com o filhote, mas o bando estava longe. Então, a única chance que ela tinha de sobrevivência era seguir o bando e deixar o bebê à sua pura sorte, né? E aí, eu não sei se era búfalo ou era outra raça de quadrúpede, mas esse bebê já tinha o instinto de ficar quietinho, paradinho para não se mexer, esperando que o leão não visse, porque parece que o leão só vê se ele se movimenta, alguma coisa assim. Então, resumo da ópera: a mãe foi embora, claro que tadinha, deve ter ido embora com o coração partido, e aquele bebê de búfalo ficou ali à sua própria sorte. Então, a mãe, ela estava pensando, não era nela, não era um ego ali era uma preservação da espécie, porque se eu tive um filhote, eu posso ter outros, então eu tenho que me preservar, né? E não preservar o meu filhote porque é meu filho e tal. Claro que existe uma ligação, mas é bem diferente do que nós temos, né, como seres humanos. Então, há um interesse muito maior em preservar a espécie do que o espécimen. Quantas vezes eles vão atravessar rios, né? E aí, búfalos, alces, todas essas variedades, zebras, né, de quadrúpedes, vão atravessar rios sabendo que vão ser devorados por jacarés, em alguns casos. Mas eles têm que passar ali. E tudo bem se morrer um ou outro, importa que o bando sobreviva. Então, é uma consciência muito diferente da nossa, porque não é exatamente uma consciência, é um instinto, ok? Só que quando nós entramos nesse patamar de animal racional, a gente começa a ter essa consciência de individualidade, que eu não sou o bando, né? Eu sou eu. Olha que coisa interessante, né? Só que o que acontece no nosso caso? O lance de você entender que você é você, começa a colocar você em prioridade, ou seja, o espécimen, né? A natureza não vê dessa forma, mas você vê. Então, o espécimen, eu sou muito mais importante do que o grupo, né? Então, eu vou querer me preservar, eu vou querer sobreviver acima de qualquer outra pessoa, independente do que esteja acontecendo, eu vou me salvar primeiro. Ok, isso está errado, isso está correto? Não é uma questão de estar certo ou errado, é uma questão de que, ok, você tem que se preservar porque você tem essa consciência de individualidade. Lembra da máscara do avião, né? Mas a partir do momento em que eu
me resolva a minha questão, agora deixa eu ajudar as outras pessoas, né? Então você primeiro coloca a máscara em você para você poder ajudar aos outros. Não que eu vou me ajudar e vou me embora e os outros que se virem por aí, né? Então, a questão do ego aqui, ela não é um problema. A forma como nós o compreendemos é que é o problema. Porque ainda é uma forma muito distorcida. Nós compreendemos a individualidade, nós temos essa individualidade. O ego, ele faz com que você se preserve e olhe primeiro para você, só que de uma forma ainda um pouco egoísta. Porque no fundo, são poucas as pessoas que olham para si e olham para os outros. A gente acaba olhando para a gente e os outros que se virem, né? Claro que com o tempo que nós formos evoluindo, isso vai mudando. E claro que a gente não pode generalizar, não é todo mundo que é assim, tá? Né? Muitas pessoas, às vezes, olham para o outro antes dela, que também não é legal, né? Porque se você não estiver bem, ninguém vai estar bem à sua volta, porque você precisa interagir com as pessoas. Então, você precisa estar bem para dar o melhor de si para os outros. Se eu não estou bem e estou querendo fazer pelos outros, será que eu estou oferecendo aos outros o melhor de mim? Né? Ou será que eu estou tentando suprir carências, necessidades emocionais e depois eu vou cobrar isso em algum ponto de alguém? E aí? Então é a forma como nós trabalhamos e compreendemos esse ego que é o que vai fazer a diferença. Não temos que entender que o ego é algo que precisa ser anulado, tá? Existem filosofias aí que falam da dissolução do ego, que precisamos dominar o ego. Não é bem assim, você precisa educá-lo. Por quê? Nós saímos do 8 para 80. A gente tinha uma consciência de bando, né, de sobrevivência da espécie, e agora eu tenho a consciência de que eu sobrevivo independente da espécie. Nós somos seres sociais, né? Acho difícil da gente sobreviver. Imagina assim, ó, uma bomba nuclear explodiu o planeta, só sobrou você. Você não vive. Por quê? Porque você precisa de alguém para criar infraestrutura, tecnologia, alimento, produção de alimento, agasalho, comida. Né? Você não consegue fazer tudo sozinho, né? Então, se cada um desenvolve habilidades, nós conseguimos viver muito melhor em grupo, né? Em sociedade. Mas se as pessoas que sobreviveram não têm habilidades nenhuma, vão virar bicho voltando para as florestas, né? Ou vão morrer de fome. Então, é muito difícil a gente sobreviver sem um grupo. O ser humano é um animal social, tá? Mas a questão é que agora eu tenho entendimento de que eu sou eu e o grupo é o grupo, e se tiver uma catástrofe, eu não vou pensar no grupo, eu vou pensar em mim primeiro. E aí é aquilo que eu falei, ok? Desde que depois você tente ajudar os outros também, né? Porque se agora eu tô com o meu lado resolvido, deixa eu ver o que eu posso fazer pela outra pessoa. Agora, como é que nós vamos atenuando esse ego e educando esse ego para que ele não seja um ego egoísta, né? Então, o egocêntrico, lembra disso? É aquele que acha que o mundo gira em torno do umbigo dele, né? Eu sou o eixo, eu sou a coisa mais importante aqui desse espaço, desse universo aqui que gira imediatamente em torno de mim, e ninguém mais é importante. Então, essa pessoa que é egocêntrica, que traz a atenção para ela, que acha que só a opinião dela importa, que é a qualidade de vida dela que importa, o bem-estar dela que importa, e os outros, azar deles que não tiveram a mesma sorte que eu, essa pessoa, ela tem um problema de ego. Então ela precisa ir educando o ego, e que de uma certa forma é reeducando o seu comportamento, para ter um olhar de que ok, dela se preservar e se cuidar, mas espera aí, o que você pode fazer então pelos outros, né? E aí a gente ter um olhar de mais cuidado, de mais empatia, de mais carinho pelo outro. Então não quer dizer que eu não possa fazer por mim, mas como sou eu me relacionando com as pessoas? Como sou eu quando estou fazendo por mim em relação às outras pessoas? Então, essa é a diferença de um ego bem educado e um ego mal educado.
Por exemplo, se você acha que, no caso, né, se você tem a percepção de que o mundo gira em torno da tua volta, a opinião dos outros não interessa, o que o outro gosta ou que não gosta não interessa, se o outro acha que isso é certo e você acha que é errado, o outro é que está errado, não é você. Então, essa visão ela vai distorcendo as percepções, né? E quando você tem uma visão mais ampla, né? Quando você tem um ego mais educado, você consegue fazer uma diferença muito maior para aquele grupo que está em torno, porque você consegue perceber a sua individualidade, mas você também percebe a coletividade. Então, vamos lá, a gente saiu da compreensão de que o bando era mais importante, porque o bando, né? Claro que tem algumas espécies, como eu falei, que vivem sozinhas, mas é a preservação da espécie que é mais importante, para uma compreensão de que eu sou mais importante do que tudo. Então, aonde que o ego educado ele entra nisso? Ele traz as duas compreensões conjuntas. A espécie é importante, o grupo é importante, as pessoas à minha volta são importantes, mas eu também sou. E eu preciso fazer primeiro por mim, porque se eu estiver bem, eu ofereço uma Julieta de muito mais qualidade às pessoas em termos de amizade, de companheirismo, de atenção, de carinho e de tudo mais. Então a gente junta essas duas visões, essas duas compreensões. Então a gente vai acima daquele animal simplesmente racional, mas a gente começa a ter um comportamento de um ser humano, de fato, que percebe, que sente o seu poder, que sente a força que ele tem de manter o equilíbrio entre as coisas, né? Porque aqui é um desequilíbrio, é o 880. Então, eu estava até conversando isso com o Edu outro dia, que a gente, quando, por exemplo, né, quando come carne, você acha que você está no patamar da cadeia alimentar, né? Então a gente come todo o resto que está para baixo, né? Não temos um predador natural, né? Mas, na verdade, o ser humano evoluído, ele não está em topo de cadeia alimentar nenhuma, ele está fora dela, né? Por quê? Porque aqui estão esses animais, esses reinos que são instintivos, né? Que atuam por instinto ou que estão lá por forças da natureza. Se nós temos uma consciência, se nós temos uma consciência de individualidade, de coletividade, nós preservamos aquele todo, tudo que existe dali para baixo e não destruímos aquilo, né? Porque os nossos hábitos, o nosso comportamento, não é difícil de entender isso, é só você olhar lá para fora, estão destruindo tudo, né? O planeta, ecossistema, tudo, as relações, tudo. Por quê? Porque os egos estão muito hipertrofiados, né? Nós temos aí vários exemplos de empresas, né, que querem se dar bem à custa de qualquer coisa, dos funcionários, né, do ecossistema, do ambiente, seja lá do que for. Nós temos pessoas, né, que estão no poder e que estão preocupados ali com aquele círculo, né, em volta do umbigo. Então isso tudo é o ego, né? São jogos de poder, são pessoas, grupos, ou às vezes grupos mesmo, né? Que querem ser mais fortes e serem mais importantes do que os outros. É só olhar Hitler, né? O nazismo, o que era? Nós somos mais importantes do que os outros, nada mais interessa. Isso é uma distorção de comportamento que vem por um ego hipertrofiado, né? Que no caso era do Hitler, e quem vibrava ali na mesma tônica foi junto, né? Então, não é nenhum problema nós termos o ego, porque ele é importante, porque realmente um indivíduo ele tem uma força incrível de atuação. Então quando ele tem consciência desse poder, então você ter essa consciência da sua individualidade, que na verdade também te permite uma consciência maior das suas próprias escolhas, né? O que é importante para mim, o que é bom para mim, e quanto mais consciência você tem, melhores escolhas você fará. Então isso é producente. Então esse indivíduo que tem maior consciência, ele vai também
compreender a importância do grupo e da preservação do grupo, porque nós não vivemos sozinhos, né? Então, a gente tira o fator egoísta da jogada, egocêntrico da jogada, e entendemos que, lembra daquela frase, que juntos somos mais fortes, né? Mas com uma diferença do bando lá de animais, que dentro desse grupo onde estamos atuando juntos, cada um tem muita plena consciência de quem é e de qual é o seu papel ali dentro daquele grupo, né? E de como ele pode contribuir de uma forma única àquele grupo. Então, um ego bem educado, ele vai permitir uma sociedade mais consciente. Então, juntos podemos sim fazer uma grande diferença sem perder cada um a sua individualidade. Então, eu espero que eu tenha ajudado a você. Shirley, você tinha falado sobre o posicionamento. Então, o posicionamento tem a ver com as escolhas, né? Uma vez que eu me conheço, que eu sei o que eu gosto, eu me posiciono, então eu boto os limites, eu aceito determinadas coisas e não aceito outras, mas para que eu me sinta bem, para que eu fique feliz com as minhas escolhas. E agora deixa eu ver o que eu posso fazer pelo outro. Até que ponto eu posso ceder pelo outro, né? Sem me agredir, né? Porque também não adianta você só ceder e tá se agredindo o tempo todo. Então você pode, por exemplo, até aqui eu posso ceder até esse ponto. O que você consegue ceder do seu lado para que a gente chegue num denominador comum aqui, numa melhor solução aqui? Então, lembre que a reeducação do ego, ela tem muito a ver com, nesse caso, né, de pessoas, convivendo com pessoas, tem a ver muito com diálogo, com você se colocar no lugar do outro, de você pedir a opinião do outro, não porque você vai fazer o que ele manda, né? Mas para você mostrar para o outro que a opinião do outro é importante, que você valoriza a opinião dele e você realmente, de fato, querer fazer um contraponto entre a sua opinião e a opinião do outro, tá? Eu penso dessa forma, você pensa dessa. De que forma que o que você está me dizendo pode ser interessante para mim, o que eu posso absorver disso? E o que você pode absorver, né? Aí é um problema do outro, não é seu. O que o outro pode absorver do que você falou? E sim, se você não quiser absorver nada, você não é obrigado a absorver nenhuma opinião de ninguém, mas ouvir é parte da educação, da reeducação do ego. Ouvir e respeitar, e não querer impor a sua opinião a ninguém. Não querer fazer com que os outros entendam o seu ponto de vista e aceitem o seu ponto de vista, porque só você sabe do que você está falando. Então isso tem nada a ver com uma consciência mais expandida, né? Muito pelo contrário, mostra uma limitação, uma limitação de compreensão das coisas muito grande. Então, Shirley, espero que eu tenha te ajudado, que tenha te dado a resposta aí que você queria. A gente pode conversar mais sobre o assunto, se não ficou totalmente aí compreendido. Tem muito pano para manga aí pra gente falar sobre ego, individualidade. E é isso, meus amores. Foi muito bom estar com vocês aqui. A Lê aqui com a gente também. E amanhã nos vemos novamente. Amanhã é dia de dicas de técnicas por aqui. Nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre as técnicas de limpeza orgânica, ok? Então nos vemos amanhã aqui, 12:07. Beijo grande, um ótimo dia para vocês.